Olá, pessoal, boa noite. Namastê a todos. Dando sequência, então, ao nosso seminário sobre ufologia, hoje nós vamos ver a Noite dos OVNIs, tão chamada Noite no Brasil. Bom, 19 de maio de 1986. Nós vamos tentar entender o que aconteceu nesse dia no Brasil. Tá? Muito bem. Esta noite começa com o Centro Operacional de Controle Aéreo de São José dos Campos, tá? Porque São José dos Campos tem uma base militar ali, tá? Tem uma base militar em São José dos Campos, da Força Aérea, com aviões de caça, né? E tem o radar operacional do controle aéreo daquele lugar, do aeroporto ali. Ok? Então, deixa eu falar os nomes certos para mim não errar, eu tenho uma anotação aqui. Só um resumo, depois a gente entra, né? Sérgio Mota da Silva era o controlador da torre de São José dos Campos. Tá? Muito bem. Ele nota presta atenção, 21 pontos na tela do radar. Olha, 21 pontos na tela do radar não é acidente, não é defeito do radar, né? Se dá um ponto, né? Aparece lá eco de uma outra coisa, tal, pode ser defeito do radar, pode ser eco, né? Mas 21 pontos, e esses 21 pontos se movimentando na tela do radar, né? Com velocidade muito além de qualquer aparelho terrestre que nós tenhamos construído aqui com essa nossa tecnologia, né? Muito bem, tá? Então, o que ele fez? Esse piloto, ele acionou, né, um piloto que estava com um avião da Embraer, um Xingu, que estava fazendo um trajeto que estava naquela região. Então, ele falou assim, olha, o piloto era Alcir Pereira da Silva, né, que passava pela rota, né, e dentro desse avião estava Osíris Silva. Ele foi ex-ministro da Aeronáutica, Osíris Silva, e agora era presidente da Embraer nessa época, né? Da Embraer, que é a empresa brasileira, vocês sabem, de aviação, né? Que fabricava avião. Então, esse controlador voo pediu para que o avião tentasse se aproximar desses pontos e tentar vê-los, identificá-los. Tá? Então, o próprio ministro, né, depois ele vai dar uma declaração na televisão, na imprensa, que ele viu os objetos, que ele viu os pontos. Né? Estava no radar do avião também, e ele viu esses pontos luminosos. Foi acionado também 4 caças, se não me lembro, era F-16 na época, da Força Aérea Brasileira, para perseguir, né, isso da própria base de São José dos Campos. Esses pilotos foram se aproximando dos objetos e depois acionou a base de Anápolis também, se não me engano, foi acionado os caças. O nosso amigo que está na ativa, que eu não posso falar o nome dele, ele estava trabalhando nessa época também. Ele deve ter muito mais informação para nos dizer sobre essa noite dos UFOs, né? Porque ele era do controle aéreo. Não sei se ele estava em Brasília nessa época, se ele estava na Amazônia, onde que ele estava nessa época trabalhando, o nosso amigo da Força Aérea, o coronel da Força Aérea, que está nos assistindo aí agora também, né? Então, mais caças levantaram voo. Então foi uma equipe, deve ter assim uns... Eu não sei ao certo se foi só 4 caças que levantaram voo, se foi mais caças depois que levantaram voo, nas informações que eu peguei aqui, né? Então, por mais de 4 horas, esses objetos ficaram nos radares e
Depois os pilotos vieram dar uma entrevista coletiva à imprensa, tá? Com o ministro da Aeronáutica na época também junto, foi na televisão, saiu no Fantástico, em todo lugar eles deram uma coletiva de imprensa, dizendo realmente, nós perseguimos objetos reais. E na fala dos pilotos, seguimos objetos inteligentes, que faziam manobras inteligentes. Né? Na época, foi consultado muitos especialistas, tá? Na época. Inclusive, eles consultaram um astrofísico lá de São José, um cara chamado Luiz Vors Júnior, que falou que era um cometa, né, que entrou na atmosfera e esfacelou, e esses objetos foram detectados como pontos luminosos, e tal, e tudo mais. Mas isso não tem sentido, porque qualquer cometa, objeto que ele é muito rápido, ele é direcional e rapidamente ele se desintegra, ele não tem uma trajetória, não muda a trajetória de voo, não é uma coisa inteligente. Eles diziam, os pilotos, que eles aceleravam, freavam, faziam curvas e faziam manobras totalmente acreditando que eram coisas inteligentes. Já na declaração, na época, do próprio Osiris Silva, né, que estava dentro daquele avião Xingu, presidente da Embraer, quando ele foi consultado, ele dá uma resposta assim: olha, eu não acredito que sejam, né, extraterrestres. É um objeto OVNI, é uma coisa estranha, sem dúvida. Mas por que eu não acredito? Porque eu até acredito que possa existir vida em outros planetas, mas as distâncias interestelares são tão grandes, né, que pela teoria de Einstein eles não poderiam estar aqui. Então, mais uma vez, aquela babaquice da ciência, né? Tentando usar, né, argumentos científicos e não válidos. Né? Então, a partir desse relato todo aqui, nós vamos conversar para que nós possamos entender o porquê disso. A primeira pergunta que eu vou fazer para você, nós vamos fazer uma abordagem diferente da ufologia, das abordagens da ufologia que tem por aí. Tá? Nossa abordagem sempre é esotérica, sempre é diferente. Muito bem. No mundo, esse período aí já era praticamente o fim, quase que o fim das manifestações ufológicas. Se nós pegarmos a linha do tempo aqui, ó, fazemos um gráfico. Nós vamos fazer um gráfico aqui. Nós vamos colocar, né, um ponto no gráfico aqui. Nós vamos colocar 1947. Vai ser esse ponto na nossa linha do tempo. Então, em julho de... E aqui, o número de avistamentos, o número de atividades ufológicas, vamos dizer assim, né? Então, antes disso, é muito baixa a manifestação ufológica, mas quando chega nesta data aqui, acontece um pico, né? E a partir daí, as manifestações ufológicas começam a subir. Nós temos a década de 60, temos a década de 70, 1980, peraí, 1990, 2000, e vou colocar hoje. Eu quero mostrar para vocês que a atividade ufológica, ela teve uma curva, ó, ela subiu muito aqui, ó, e a partir daqui ela começou a cair. Quando chegou nesta época aqui, estava bem zerada. Agora ela deu uma elevada. A aparição de UFOs começou a subir novamente. Tá? As estatísticas. Então, chupa-chupa foi 77, está aqui. Nós tivemos muitos casos de avistamento, muito caso do Brasil, tá? Que está envolvido com... desde a década de 60 aqui. Mas 86 é exatamente aqui, é um período onde a curva já não estava tão intensa assim. Tá?
Você vai ver que na década de 70, aqui nós temos a famosa abdução do Hermínio Bianca, que repercutiu no Brasil inteiro, certo? Né? Foi em 70 e pouco que eles foram abduzidos. O filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau é lançado aqui na década de 70, tá? Também. Então, nós tivemos uma atividade ufológica muito grande. Muito bem, agora eu vou fazer a seguinte pergunta. O que os ETs estavam fazendo? E foi uma operação Grey. Não foi dos grandão de 2,5 metros de altura, né? Foi uma operação Grey. Geralmente eles têm uma nave base, né? E lançam, né? Só que eu não quero adiantar a aula que eu vou dar semana que vem para vocês sobre projeções holográficas, né? Manifestações com projeções holográficas. Mas a pergunta que não quer calar. Vamos tentar tirar a conclusão. Por exemplo, até hoje, os UFOs andaram, deixaram ser vistos no radar, deixaram ser perseguidos pelos pilotos. Os pilotos não conseguiam chegar perto, porque toda vez que os pilotos aceleravam, o objeto acelerava também. Toda vez que ele freava também. Por isso que ele percebeu que os objetos eram inteligentes. Eles mantinham uma certa distância do avião de uma forma extremamente inteligente. Não é algo que chegou a encostar no objeto e tal. Eu pergunto para vocês, o que é que os Greys estavam fazendo? Porque se eles quiserem, eles não são detectados pelo radar. Vocês têm que entender o seguinte, ó. Nossa tecnologia, que é uma tecnologia extremamente primitiva comparada a qualquer tecnologia extraterrestre presente aqui, nós já temos aviões invisíveis ao radar. Tá? Nós já temos tecnologia que os radares não detectam. Então, por que os ETs não teriam tecnologia que impedisse de ser detectados pelos radares? Isso é a primeira versão. 2. Primeira pergunta que eu faço a vocês. Segunda pergunta. Eu sempre falo para vocês que os extraterrestres estão mortos. Que na verdade eles operam de outra dimensão. Qual a necessidade de fazer qualquer incursão no plano físico? Principalmente para assustar piloto da Força Aérea. Né? Para ser perseguido por jato. Se eles não quiserem ser detectados, eles não seriam detectados. Podiam até aparecer fisicamente, né? Mas não ser detectados por radar. Né? E não teria todo esse alvoroço, os caças não teriam levantado para ver aqueles objetos que... Quando você manda um caça levantar voo e perseguir objeto, você sabe que é real aquele objeto. É uma invasão do espaço aéreo brasileiro, de uma nave não identificada. E foram 21 objetos. Era uma puta invasão. E não era de uma força aérea estrangeira, não. Tá? Muito bem. Tem alguma pergunta aí, Luna? Alguém tem alguma sugestão do que os ETs estavam querendo? Porque uma das grandes perguntas é: por que os ETs apareceram em massa? O que eles queriam naquela noite? O que eles estavam fazendo? Né? Por que apareceram? Professor, eles vieram demonstrar que são muito melhores em termos de tecnologia para a gente? Também, mas não é esse o primeiro objetivo deles, né? Só o fato, eu quero que vocês entendam uma coisa. Só o fato deles estarem aqui já demonstra uma superioridade científica e tecnológica de muito, mas muito, muito avançada em relação a... Porque você vê como é que a gente vai para o espaço? Nós vamos para o espaço com carroça. Tá? Eu quero que vocês assistam a história do nosso programa espacial, desde o primeiro homem no espaço. Vocês vão ver quanta dificuldade, quanto piloto russo não morreu, quanta astronauta russo não morreu na história, astronauta americano. As nossas naves são verdadeira carroça espacial, é complicadíssimo ir para o espaço. Né? E para ficar em órbita da Terra já é difícil, para ficar em órbita da Terra, quanto mais sair fora e ficar na Lua. Por exemplo, você não tem o respaldo da Terra quando você está na Lua, você está longe.
Você tem que se virar sozinho. Você tem que ter uma tecnologia para se virar sozinho. E no espaço é muito difícil se virar sozinho. Né? Lá tudo podia dar errado, acabou o combustível, vai dar ignição, não pega o motor. Puta, quem empurra a nave? Quem vai descer para empurrar a nave? Se falha o motor, fica todo mundo no espaço, morre todo mundo lá. Sabe? Não dá para descer e consertar. Né? Então, é muito complicado. Nossa tecnologia é muito... Então, qualquer manifestação de uma nave extraterrestre aqui já demonstra que eles... A primeira coisa importante que eu quero que vocês entendam, uma vez eu estava num debate dentro da universidade, né, sobre ufologia. Tá? E um cientista da universidade, um físico, quando chegou na vez dele falar, ele falou assim: o que você acha que os ETs querem de nós, querem aqui na Terra? Ele deu risada e falou assim: certamente eles não querem absolutamente nada. Né? Porque uma raça, presta bem atenção, isso é uma observação extremamente inteligente de um cientista, que nem precisa acreditar em ET. Ele só colocou a seguinte questão: uma raça que consiga atravessar distâncias interestelares e chegar aqui na Terra de uma forma muito rápida e voltar para o seu mundo de uma forma rápida, eles estão tão avançados, mas tão avançados, mas tão avançados, mas tão avançados, que não existe absolutamente nada que nós tenham que eles queiram. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eles têm tudo o que eles precisam, não tem nada que quer de nós. Então isso que eu quero que vocês entendam, eles não precisam absolutamente nada. Essa história babaca que tem na internet, é porque eles estão querendo híbrido, estão vindo roubar água do planeta Terra, é porque estão vindo... Cara, é tudo uma merda, principalmente aquela história babaca dos Anunnaki, vir minerar ouro, né? Vá a merda, né? Qualquer tecnologia avançada fabrica ouro em laboratório. Não precisa vir aqui, atravessar as estrelas para vir buscar ouro na Terra. Tem outros lugares das estrelas que tem muito mais ouro do que aqui na Terra. Né? Professor, eles estariam preparando para um grande contato? Então, a primeira coisa muito importante, que aconteceu em toda a década chamado milênio passado, né, a segunda metade do século passado, os ETs fizeram ações de todas as formas para convencer as autoridades e toda a humanidade de que eles estão aqui. Eles existem e estão aqui. E através de muitos contatados, eles explicaram o que é que eles estão fazendo aqui. E o meu caso é um deles. Eu estou aqui porque eu sou contatado para explicar o que é que eles estão fazendo aqui. Né? Professor, as naves eram tripuladas pelos Greys ou eram um holograma? Então, neste caso eram hologramas, mas depois a gente vai discutir sobre hologramas em outro curso que a gente vai dar semana que vem. Eles estariam protegendo o nosso planeta de alguma outra possível invasão? Claro que não. E que vocês acham que existem guerra nos espaços, né? Que eles estão protegendo o planeta Terra de outros ETs maléficos que querem invadir a Terra. Eu pergunto para você, mesmo que exista, vamos supor que existem ETs maléficos, se esses ETs maléficos também têm tecnologias avançadas para chegar aqui na Terra, eu pergunto para você, o que eles querem de nós? Nós não temos absolutamente nada para oferecer, gente. Nós somos uma raça primitiva, caindo aos pedaços, gente doente, depressiva, angustiosa, numa merda desgraçada. Você acha que tem que vir ET para fuder mais nossa vida ainda? Nós já estamos fudidos sem ninguém. Nós mesmo se lasca sozinho aqui. É um dos maiores absurdos essa teoria dos ETs maus. É a mesma coisa da teoria do Satanás, vir aqui fuder mais nossa vida, né? Não é necessário. O ser humano já é uma raça primitiva, sofrida, doente, infeliz. É um bando de depressivo, de bélico, ser bélico, guerreiro. Né? Nós já fazemos desgraça por nós mesmos. Não precisa vir ET superior e poderoso para vir estragar mais a nossa vida ainda, o nosso planeta. A gente já faz isso sozinho. Né?
Essa teoria dos ETs, invadir a Terra, dos ET mal, nossa senhora, né? É a mesma coisa do que... A melhor coisa que pode acontecer, por exemplo, ao Brasil, é a gente armar uma guerra contra os Estados Unidos e perder a guerra. Deixar eles invadir, tomar conta. É como dizia o famoso Raul Seixas, né? Vamos alugar o Brasil, né? Nós saímos no lucro. Será que eles se mostraram para forçar a gente a estudar os fenômenos UFO? Já é uma boa percepção sua. A humanidade é uma humanidade muito primitiva. É uma humanidade muito nas trevas, muito nas trevas. Tá? O projeto da década de 50 não é um projeto de intervenção total, mas é um projeto de preparação. Como a humanidade está sob a lei do karma ainda, as forças estelares não poderiam, naquela época, por acordo estelar, intervir com tudo, porque estava naquele período de moratória dos 50 anos. Né? Lembra do Chico Xavier, do conclave estelar? Então, os UFOs podiam se mostrar, podiam, aos poucos, alertar a humanidade para essa nova realidade que se aproximava, começar a preparar a cabeça de toda a humanidade para um dia a humanidade ser contatada por inteligências extraterrestres, e esse contato poderia ser uma mudança radical em todos os paradigmas de nossa civilização. Mas que a humanidade fosse se preparando, fosse discutindo, fosse aceitando, a mídia fosse discutindo, né, quantos programas de ufologia nós não temos, quantas coisas hoje. Então hoje o mundo está mais que pronto e mais que preparado, porque os ETs fizeram tudo isso aqui. Eles faziam um contato de primeiro, segundo, terceiro e quarto graus, né, para que a humanidade visse que o fenômeno não era uma mentira, o fenômeno era real. Não só as abduções de pessoas simples, mas a Força Aérea e muitos outros indivíduos detectavam a realidade desse fenômeno e a concretividade desse fenômeno. O fenômeno é um fenômeno concreto, real. Os pilotos, nesse caso, eles disseram, nós perseguimos objetos reais e materiais. Nós não perseguimos vultos, fantasmas, nem eco de radar. Professor, seu contato falou que foram caças F-5 e que decolaram da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Santa Cruz, né? Tá, isso. Foi só 5? F-5, não, F-5, tá. Na época, né, F-16 é mais moderno. Né? F-5, tá, da base de Santa Cruz, tá. Na base de Anápolis não saiu nenhum, não? Ele não chegou a comentar. Tá. Uhum. Então, da base F-5, da base de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Né? E Ele São acabou José... de falar que saiu. Hã? Ele acabou de falar que saiu algum. Saiu alguns da base de Anápolis também, né? É. É isso aí. Tem alguma colocação aí, pessoal? Eles vêm em missão de paz para todos nós, para nos ajudar? Bom, deixa eu colocar uma coisa muito interessante para vocês. E que vai confrontar com essa colocação. E se eles não vêm? E se eles sempre estiveram aqui? Tchá, 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 tchá. Vocês estão preparados? Se vocês estão preparados, que estão me ouvindo aí, para entender que os ETs não são seres que estão chegando agora em nosso planeta, que eles sempre estiveram aqui, agora eles só começaram a se mostrar. Os ETs são responsáveis por tudo que existe nesse mundo. Por tudo que existe, inclusive nós. A nossa existência, que é física, biológica, é responsabilidade deles. É uma criação, é uma adaptação biológica deles. Eles não são seres que não conhecem o ser humano, que está chegando aqui agora, quer ferrar a vida do ser humano, sabe? Nós temos que ter uma outra percepção muito mais avançada do ET. É claro que eles fazem isso daí, eles fazem isso para as pessoas que são muito grossas mesmo, sabe? Rude, que não tem a mínima noção de espiritualidade, sabe? Precisa de objetos reais, concretos, para despertar uma outra área do conhecimento. Eles têm que começar bem da periferia, bem do começo, né?
Disco voador é uma coisa bem do começo do pensamento ufológico. Os pilotos tiveram alguma mudança de visão do mundo após o contato com os OVNIs? Não sabemos, porque esses pilotos, depois dessa coisa, top secret. Depois dessa coletiva, eles nunca mais falaram com ninguém, nem com a imprensa, nem com nada. Tá? Somente esse cara aí que eu falei para vocês, que era o controlador de voo de São José dos Campos, que ele aposentou, né? E recentemente ele deu entrevistas, ele falou tudo o que aconteceu lá no dia e tal, mas na época eles não podiam falar absolutamente nada, porque eram funcionários do governo. É possível vê-los em uma projeção astral? É possível, claro. Oh. Professor, daquela época até hoje, praticamente uma geração inteira já morreu. Aquela, então, era uma preparação para as próximas gerações? Então, eu acredito no seguinte, sabe? Todas aquelas coisas que aconteceram no passado, até história para nós. Todos vocês que estão me ouvindo, os jovens nem sabem o que é isso. Os jovens nasceram de 90 para cá. Você está entendendo? Né? Os jovens não viveram essas coisas que aconteceram, essas ondas, essas discussões ufológicas todas, né? Na década de 50, por exemplo, esquadrilhas de OVNIs invadiram Washington, sendo filmada, sabe? É uma coisa assim muito forte. O governo americano não conseguia esconder, ele ficava louco porque ele queria esconder o fenômeno o tempo todo, mas de repente os UFOs andavam no meio da cidade, invadia tudo, né? O fenômeno UFO, ele nunca foi um fenômeno exclusivo das forças aéreas e dos militares. Ele foi um fenômeno planetário para toda a humanidade. Então, quando eles abduzem, nos levam para onde? Outra dimensão? Isso também é uma força para, isso é para forçar a gente a estudar? Não, o lance é o seguinte. Vamos classificar vários tipos de contato. Tá? Vocês têm que entender isso. Na casuística ufológica, nós temos 4 níveis de contato. Né? O contato do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Esse aí e o tipo 5. Então veja bem, todos esses contatos aqui são físicos. Só esse 5º grau que são contatos psíquicos. Então, significa o seguinte. Nos 4 primeiros contatos, a nave tem que materializar, ser nave real, objeto material real, levar as pessoas fisicamente para uma abdução dentro da espaçonave, dar um rolê com ela, fazer exame e tal, e trazer de volta. Foi o que aconteceu com Hermine Bianca, por exemplo, e muitos outros abduzidos. O próprio americano lá, que eu vou ter uma palestra especial sobre ele, Jorge Adamski, né? Foi um caso, um contato físico, ele entrou fisicamente, os ETs eram físicos, os ETs eram tão físicos que vinha na sua casa tomar café e passava a tarde inteira com você em casa fisicamente. Ó, na década de 70, 60 e 70, para frente não. Os ETs, presta atenção no que eu vou falar, os ETs entravam fisicamente, sentavam e assistiam palestras da gente. Eles participavam de congressos de ufologia fisicamente disfarçados de ser humano e ninguém sabia. Só quem era muito paranormal conseguia identificá-los. Porque o bom paranormal, né, ele vê a aura explodida da pessoa, né? Você chega numa amostragem assim, todo mundo com aquela aura vermelha, feia do cacete, e de repente tem uma puta aura azul explodindo no meio. Pô, os caras não é daqui. É fácil identificar. Tá? É muito fácil identificar uma inteligência avançada misturada com a gente. Não tem como esconder do paranormal. Né? Qual foi o objetivo dessa revoada de OVNIs nessa noite? Então, e por que exatamente, né, 19 de maio? Por quê? Podia ser qualquer outra data? Podia. Fazia parte, né, de um projeto de demonstração real da sua existência. Então, o Brasil foi muito estimulado, né, a comunidade ufológica, a comunidade científica, os militares,
eles foram muito estimulados ao longo dessa década de 50 a levar o fenômeno muito a sério. E aprendermos uma coisa, todos nós tivemos que aprender uma coisa ao longo de todo esse tempo. Os ETs chegaram e nunca mais foram embora. Tá? Isso é uma coisa muito importante que vocês entendam. O fenômeno ele se repetia sempre. Sempre, 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 sempre. Isso significa que eles estavam aqui para ficar. Não é alguém que veio, visitou a Terra, foi embora, sumiu e desapareceu. Não. A sua presença se mantém até os dias de hoje. E sempre eles vão se mostrar, vão aparecer, vão fazer incursões, né? O que acontece é o seguinte, depois desse período, abduções não teve mais. Praticamente não teve abduções. E as luzes sumiram dos céus também. Era raro um avistamento ufológico. Mas, vocês viram que assim que passou a data limite, começou a chegar ao fim da vida, houve um pico de aparição no mundo? Hoje nós temos um pico de aparição. Todo mundo fotografa. A minha amiga estava filmando hoje, meio-dia, uma live dela cantando. Ela filmou um objeto piscando no céu, verdadeiro, parado. Ela mostrou para mim agora aqui. Então eles estão muito intensamente perto da gente agora se mostrando. E o aumento vai acontecer. Ainda mais. Por que os contatos diminuíram? Então, a gente não sabe direito, porque eles sentam lá e fazem as operações. Eles vão falar assim, vamos preparar, agora dar o descanso aí e tal, tá todo mundo já com a mídia. Engraçado que nessa época foi onde que a mídia cresceu muito, né? A mídia, a informática, tudo isso do ano 2000 para frente, tivemos um avanço da tecnologia da informação, redes sociais. Então, hoje, se aparece um UFO aqui, em 1 minuto o mundo inteiro está sabendo. Tá? Antigamente não, aparecia um UFO aqui, demorava uma semana para a notícia chegar. Era complicado. Hoje não, eu posto a foto aqui, posto o vídeo aqui, no dia seguinte o mundo inteiro viu. Já foi para o Japão, já foi para na rede social, hoje em dia vai com tudo. Então os ETs, eles estão tentando, pararam, vão repensar, tudo já foi feito, vão preparar o chance agora, né? A primeira só fez tchum. Agora a segunda onda é para valer. Como os OVNIs sabiam o momento de acelerar quando entravam em Judite, momento em que os caças travavam a mira? Não, os caças nunca deram tiro neles. Não tem nenhum caça, assim, diretamente falando, em sã consciência, que desse tiro em objetos dessa natureza, né? É muito complicado, né? Porque se tentasse atirar, não ia acertar em nada, né? E digo uma coisa para vocês. Presta bem atenção, eu vou falar para você o que os ETs, meus amiguinhos, faziam. Tá? Neste caso, da noite dos OVNIs, eram brincadeira holográfica dele. Mas quando eles estão pilotando naves reais, os ETs, eles têm uma tecnologia, presta atenção, eles têm uma tecnologia de sensor. Vamos supor que eles captam um caça seguindo eles. Bom, primeiro a velocidade do caça nunca vai ser igualada dele se ele quiser. Tá? As manobras que eles podem fazer de reversão de direção, um UFO faz assim, ele vem a uma velocidade altíssima, ele para e volta no maior cacete. Isso nenhum objeto nosso consegue fazer. Ele se despedaça inteiro para fazer uma curva no espaço. Demora 10 horas para fazer uma curva. Bom, então, e tem uma coisa, como você falou assim, como que ele trava a mira, Então, a primeira coisa que os ETs fazem, presta bem atenção, eles têm uma tecnologia dentro da nave deles lá que lê a mente do piloto. Tá? Então, duas coisas, ele está lendo a mente do piloto, e ele também está escutando a transmissão de rádio que ele está tendo com a base. Tá? Então, o ET sabe se a base deu ordem para tirar ou não. Certo? 2. Os ET sabe se esse piloto está com intenção maligna, vai querer atirar ou não. Então, já sabe disso. Com antecedência. Certo? Então, outra, as naves possuem tecnologia de campo de força. Pode dar tiro, pode mandar míssil, que não acontece absolutamente nada com a nave. Tá?
Principalmente, por exemplo, os nossos mísseis, eles são lentos. Né? Você lança um míssil, ele tem uma certa velocidade. Se o ET detectou que você lançou um míssil, o objeto faz assim, sobe, vai embora. O míssil fica procurando vazio. Né? Entendeu? E tiro, eu quero que vocês entendam um tiro de .50, por exemplo, que é uma metralhadora que os aviões levam, né? Elas têm um alcance muito limitado, essas armas. Certo? Você tem que estar bem perto para você dar um tiro de metralhadora e funcionar. Por exemplo, um tiro de metralhadora, um tiro de .50 é 2 km, 3 km de distância que a bala percorre apenas. Você está entendendo? Isso não é nada no espaço, né? E outra, a bala, até a hora que o cara dá um tiro, a nave faz o curva até a bala chegar, né? E eles mantêm distância, aquela coisa, eles mantêm uma distância de tiro. O ET sabe que a sua arma de metralhadora só atinge 3 km, eles ficam 5 km de distância, não deixa o objeto se aproximar. Né? De qual planeta vêm os Greys? Ou eles vivem em naves? Quais outros nomes? Existem felinos? Nossa, tem um monte de perguntas junto. Orra! Né? Primeiro, de onde vêm os extraterrestres? A primeira pergunta, a primeira colocação que eu vou fazer para vocês, eles não vêm de planeta nenhum. Tá? Extraterrestres são seres extradimensionais. Então eles não têm um planeta de origem. Tá? Primeira coisa que vai chocar a vida de vocês. Outra coisa, quando os ETs se manifestam nos planos mais densos da matéria, eles usam veículos de manifestação que são corpos fabricados, roupas fabricadas para eles chegarem nessa densidade. Essas roupas são puramente operacionais. Elas podem ter a forma que eles quiserem, tá? Não tem a mínima importância. Só que eles vão usar roupas muito compatíveis com aquele que nós chamamos de adaptável ao corpo astral dele, a estrutura do próprio corpo astral dele, né? Da consciência deles também, que é projetado para isso. É muito parecido com o filme Avatar. Você vai lá, constrói um avatar, que é um corpo biológico adaptável àquele ecossistema daquele planeta, e o cara vai lá, o ser humano vai lá, só transfere a consciência. E sai andando como se aquele corpo fosse dele. Né? Mas ele realmente está deitado em outro lugar, o corpo dele, né? Porque aquela velha história. No final do filme, o Avatar, qual foi a grande sacada do filme Avatar? Vamos ver se vocês entendem. Todos vocês perderam a sacada do filme Avatar. A maior sacada do filme Avatar, a maior sacada acontece no final. Quando ele faz a transferência e não volta mais para o seu corpo físico. Aquele corpo físico paralítico morre e ele acorda no Avatar. Ele acorda no ser daquele planeta. Então eu pergunto, o que é a vida? Essa foi a discussão. Se eu transferir a consciência de um corpo para outro, o que é essa consciência que foi transferida, que eu posso transferir de corpo para corpo? O que é essa consciência? Então, é uma prova de que a consciência ela independe da existência do corpo. Ela troca de corpo a hora que ela bem entende. Então, isso já é um chute para o espírito. Eu quero ver o 2 que ele fizer. Porque não vai ter o Avatar 2? Não é para sair o Avatar 2 aí, Ju? Quando que vai sair? Tá? Mas estão filmando, eles estão fazendo o Avatar 2. Então, eu quero ver que história, como que ele vai lidar com essa história. Porque ele faz uma transferência total, né? Ele acorda, o Avatar acorda no final do filme, lembra? Que ele está lá debaixo daquela árvore lá, morto, certo? O corpo dele está destruído. E agora, vamos trazer essa consciência para onde? Então o Avatar acorda, abre aquele sorriso, né? Pá, o filme acaba aí. Essa é a sacada. A sacada é que esse padrão de consciência está conectado, né, com uma entidade maior, que no planeta daqueles caras eles acham que é o espírito de Gaia. O planeta inteiro é um ser vivo, é uma consciência uníssona, onde você se conecta com ela. Por isso aquela brincadeira, né, de conectar o rabo, lembra? Os bichos conectavam o rabo, né, na essência das coisas lá, como se ele conectasse ao Gaia, a consciência de Gaia. Era o cordão de prata deles, né? Praticamente pensando assim. Então, cara, vocês têm que aprender a pensar o ET de uma forma mas tão diferente de tudo que você imagina, senão jamais você vai entender o que está acontecendo neste mundo. E também não vai entender
toda a manifestação, né, que os extraterrestres fizeram no mundo. Para o Brasil, eu quero que vocês entendam que para o Brasil, para a ufologia brasileira, esse foi um dos maiores casos concretos que demonstra a existência real dos discos voadores para o Brasil, para a ufologia brasileira. Tá? Um telespectador perguntou: tem dias que eu percebo cores diferentes no céu, normalmente às 5 horas da manhã, antes do nascer do sol, em direção leste. Fica uma espécie de clarão que muda de rosa para azul, azul para amarelo. Isso é algum tipo de UFO? Não sei, o objeto tem que ser, ele é pontual. Tem que ser pontual, né? E o UFO sempre vai... gente, o UFO não fica parado. O UFO se movimenta. Tá? Se você vê qualquer objeto parado, vocês vão ver o planeta Vênus. O planeta Vênus é muito visível ao nascer do Sol. Tá? Em certas épocas do ano, o planeta Vênus ele tem 2 aparições. Uma certa época do ano ele vai aparecer ao entardecer. E numa outra época do ano ele vai aparecer sempre ao amanhecer. Por isso ele é chamado de estrela da manhã e estrela da tarde. Tá? Até é chamado no Brasil de estrela d'alva. Né? Mas na verdade não é uma estrela, é o planeta Vênus. Tá? E ele é muito brilhante. Né? Ele é muito brilhante. É o astro mais brilhante no céu depois da Lua. Nós temos 3 astros de extremo brilho no céu, de primeira grandeza. Nós temos o Sol, depois do Sol nós temos a Lua, o astro mais brilhante no céu, e em terceiro lugar nós temos Vênus, o planeta Vênus. Então ele é muito brilhante mesmo, e principalmente quando o albedo dele está muito alto. Albedo significa a quantidade de luz refletida que ele tem do Sol. Porque não sei se vocês sabem, mas Vênus, assim como a Lua, sempre está em fase. Ele aparece em fase só, iluminado para a Terra, porque o Sol bate de lado nele e ele fica em fase. E tem época que a fase dele é mínima, ele está em minguante mesmo, tá bem? E tem a fase que ele nunca vai chegar em fase de lua cheia. Vocês nunca vão ver Vênus olhando num telescópio ele cheio, ele sempre vai ver ele metade iluminado só uma porcentagem iluminado, tá ok? Tá? Isso é uma questão, né? Isso é uma questão que levou também os caras da época do Galileu lá a entender por que eles tinham que rever o sistema geocêntrico, né? E colocar o sistema heliocêntrico que funcionava mais. Porque também, quando eles usaram a luneta para observar Vênus, Mercúrio, todos esses 2 planetas apareciam em fase. Nunca eles viam o planeta como uma lua cheia no céu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Vocês estão entendendo ou não? Quem não entendeu o que eu falei? O fato desses 2 planetas serem um planeta interno à Terra com relação à órbita solar, eles nunca podem aparecer totalmente cheio. Né? A coisa é mais ou menos assim. Deixa eu explicar aqui na luz. Você tem o Sol aqui. Então você tem em órbita do Sol, você tem o planeta Mercúrio, você tem o planeta Vênus e você tem a Terra. Então, esses planetas, eles nunca vão aparecer à meia-noite no céu, esses 2, nunca. Por quê? O que é meia-noite para nós? Eu estou olhando para lá, ó. Meia-noite é aqui, eu olho para aquela direção. E eles estão internos, eles nunca vão aparecer nesse céu noturno à meia-noite. Então eu sempre vou observá-los um certo ângulo com relação ao Sol. Então, ó, esse é o ângulo que eu observo. E quando o Sol bate nele aqui, o Sol vai iluminar, presta atenção, apenas essa área dele aqui. Então eu estou enxergando metade dele iluminado, só essa parte fica escura e eu não vejo. Então nunca ele vai aparecer brilhando com lua cheia. Ele não aparece, sempre. Então, você vai olhar Vênus é assim, ó. Você pode consultar, inclusive, um anuário astronômico, que ele sempre vai dizer como está Vênus para nós. Então você vai olhar, vamos supor que Vênus está assim hoje, ó. Você vai lá, Vênus está bem fininho. Aí você vai, hoje Vênus já está, vamos por assim, muito grandão, assim, ó. Aqui ele está brilhando o máximo. O máximo que você vai ver é um brilho assim. Então ele oscila daqui a fininho, até desaparecer. Desaparece, tem vez. Quando que ele desaparece? Quando a Terra está aqui, ele está aqui, do outro lado do Sol. Quando ele estiver do outro lado do Sol, aqui, ele nunca vai aparecer, ele some o tempo.
E a Terra está aqui, como que eu vou ver? Ele está ao meio-dia no céu. É o meio-dia, ele está na linha do Sol, você não consegue ver ele. Então, ele fica um tempo desaparecido. Depois ele aparece, quando ele chega nesse ângulo aqui, ele já começa a ser visto por nós. Ó. Mas sempre ao amanhecer ou ao entardecer. Se ele estiver desse lado aqui ao entardecer, se ele tiver aparecido desse lado aqui ao amanhecer. Tá? Como pode ser feito holográfico ser detectado por radar? E como foi que isso ocorreu nessa noite? Então, o lance é o seguinte, tá? Eu não quero adiantar o curso da semana que vem, explicar para vocês o que é um holograma. O que é uma tecnologia avançada de holograma. Tá? Holograma é uma coisa que os humanos ainda estão querendo fazer alguma coisa, mas não conseguiram ainda nada de grande porte. Né? Professor, esse ET que a médium brasileira Mônica Medeiros chama de Sheiliane, das Pleiades, significa o que então? Parece algo errado ou de acordo com o que é entendido? Olha, tem como falar sobre ele? Olha, em primeiro lugar, eu não quero falar diretamente sobre o trabalho de outros sensitivos, de outros médiuns, que supostamente canalizam ETs, seres extraterrestres. Porque médium sempre é um problema. Você nunca confia, você nunca tem certeza que ele está canalizando realmente uma entidade real extraterrestre. Então, as verdades ou as palavras que podem vir através dessas comunicações nem sempre pode ser confiável, 100% confiável. Então, né, nós precisamos de fatos muito mais concretos para trabalhar dentro da ufologia do que simplesmente uma canalização. Canalização não é um fato concreto para a ufologia. Professor, e essas luzes que vemos no Acha de Limeira piscaram mais de 5 vezes? O que eram? Então, ali já é uma experiência que quem participou do nosso grupo veio, né? Nós já estávamos todos sentados ali esperando, né? Você vê, vamos lá, todo mundo, uma vigília ufológica. E lá de um ponto o céu limpo, aí pisca, pum, 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 aquela luz, naquele lugar específico. Significa que eles estavam ali, de uma forma invisível, nos observando, né, interagindo conosco de uma outra forma e para brincar conosco, por exemplo, porque o invisível é muito difícil de aceitar das pessoas. As pessoas precisam de algo físico, as pessoas precisam de algo mais concreto. Né? Então, eles liberam essas pequenas piscadas luminosas para dizer, ó, estamos aqui, ó, fica tranquilo. Em breve nós poderemos até fazer mais coisas para vocês, trazer mais, né, experiências mais concretas, mais profundas, mas vamos depender do seu interesse. O quanto vocês realmente querem, o quanto vocês vão se dedicar a buscar esse conhecimento. Porque nós não podemos simplesmente realizar um fenômeno para pessoas curiosas, que simplesmente não vão mudar de vida, não vai servir para nada uma aparição mais sofisticada. Né? Então, eu lembro muito do General Shoa. O General Shoa, ele tinha um grupo de ufologia em Brasília, e tinha um paranormal numa fazenda chamado Alexandria, que ficava a uns 70 quilômetros de Brasília, e todo final de semana o General Shoa ia lá para fazer pesquisa de vigília ufológica. Porque esse paranormal, ele tinha contato direto com os ETs, e eles diziam que os ETs voavam, as naves andavam por ali fisicamente, tá? Era um mau show. Mas todas as vezes que o General Shoa ia com o seu grupo, não acontecia absolutamente nada, mas absolutamente nada. E o General Shoa ficou mais de 2 anos indo quase que todo final de semana, não acontecia absolutamente nada. Ele falava assim, mas poxa, esses ETs, pô, eles estão de brincadeira com a gente, você fala, o sensitivo falava, não, eles aparecem aí, estão aí, mas para nós parece que eles não querem aparecer, tal. E eu lembro do esforço que o General Shoa fez, que o grupo dele fez durante anos, sem uma pequena piscada, né, para provar mesmo que eles estavam afim. Até que realmente um belo dia os ETs começaram a aparecer aí de uma forma show. Eles davam shows aéreos, né, shows mesmo de muitas luzes, muitos objetos, coisas incríveis. O General Shoa relata sobre a sua experiência com esses seres extraterrestres. Professor,
precisam aumentar em grande escala as aparições dos próximos meses? Ou um grande contato aberto com a humanidade pode acontecer ao próximo tempo? Então, eu acho que duas coisas vai acontecer. Duas coisas. Primeiro, o aumento das aparições para acirrar o interesse da humanidade pelo UFO. Porque ele ficou muito adormecido. Então, se começar a aparecer muito, vai começar a acirrar os meios de comunicação, tal. Aí, provavelmente, a humanidade já vai estar preparada para um grande contato. Entendeu? Mas o grande contato não vai acontecer com esses OVNIs pequenos, com essas luzes. Essas luzes é uma preparação. Tá? Pronto, ó, abdução não tem mais. Tá? Não há abduções. As abduções terminaram lá na década de 80 e pouco. Depois aqui não vai ter mais abdução. Não tem mais abdução. Você não vai achar alguém que foi abduzido no ano 2000 para cá. Tá? Professor, você pode falar um pouco sobre do que chamam de arcturianos? Hoje não. Hoje não. Lá na frente nós vamos falar. Porque o conceito de raça extraterrestre é um conceito muito humano nosso. As pessoas, né? O que seria arcturiano? Vindo do sistema estelar de Arcturus. Arcturus é uma estrela do céu. Tá? Então, de repente, o que acontece? Deixa eu explicar uma coisa muito interessante para vocês. Na década de 47, que o primeiro, praticamente um dos primeiros contatados, né? Jorge Adams, que ele era uma pessoa comum, você está entendendo? Sacou? Tá? Eles não tinham muita noção de interestelar, essas coisas, não existia muito. Aí, o ser extraterrestre desce de uma nave e vem conversar com Jorge Adamski. Jorge Adamski, segundo ele, não tinha nem curso universitário. Tá? Tinha curso médio. O que acontece? Quando eu pergunto para o ET, de onde você vem? O ET não tem condições de falar a verdadeira natureza e realidade dele. Uma pessoa que nem acredita em reencarnação, nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é uma outra dimensão da realidade. Então, sabe o que o ET falou para ele? Contou a maior mentira de todas. Eu vim de Vênus. Então, para ele era uma nave venusiana, uma nave de Vênus. Hoje a gente sabe que Vênus é o pior planeta para se existir, para se morar. É uma desgraça o planeta Vênus. Mas naquela época não tinha sonda, não tinha tecnologia, ninguém sabia o que acontecia em Vênus. Então, para a cabeça, o ET falava assim, para me evitar a explicação, deixa eu facilitar a história, vai vir de Vênus, pronto. Mas é claro que ele estava mentindo. Ele não veio de Vênus, coisa nenhuma. A realidade, a natureza real do ET é algo muito, muito distante do conhecimento de vocês. Quais são os critérios que os ETs utilizam para escolher uma pessoa para aparições? Aí é que está. Qual o critério que o ET escolhe para dar um contato para uma pessoa? Tá? Nesta época aqui, não tinha ninguém preparado para um contato extraterrestre. Não tinha ninguém. Ninguém estava preparado. Então, se não tem ninguém, qualquer pessoa serve. Você está me entendendo? A primeira coisa importante que vocês têm que entender era uma regra que os ETs tinham que seguir. Essa era uma regra lá do conclave estelar. Vocês não podem dar contato para nenhuma autoridade científica, nenhuma autoridade religiosa, nem política. Vocês só podiam dar contato para pessoas simples e humildes que não eram importantes na sociedade. O que nós precisamos fazer para um ET vir na nossa casa e nos contatar, materializado? Então, não vai ser tão fácil assim. Você não vai conseguir isso. Tá? Não vou jogar água fria na sua vida. Mas isso não é uma coisa tão fácil de acontecer. Tá? Não, agora não. Talvez depois que as coisas mudarem nesse planeta, isso possa acontecer. Mas agora pode ter certeza que isso é impossível de acontecer. Professor, e essas imagens que foram divulgadas pela NASA nesses últimos tempos,
Tem alguma relação com o que aconteceu naquela grande noite? Isso, essa é uma boa pergunta e uma boa lembrança. Essa é uma boa pergunta, uma boa lembrança. Quando que foram esses contatos reais? Você se lembra? Me ajuda a lembrar aí, esses agora da Força Aérea aí, da Marinha Americana. A data real que aconteceu o fato. Quando foi divulgado não, porque demorou muito para a Marinha divulgar. Procura aí para mim. Mas já é aqui, ó. Já é 2000, já é para cá. É depois da... começando a acender o negócio aqui. Agora eu pergunto para vocês. Por que novamente eles vão desafiar os pilotos de caça? Professor, pelo que estamos vendo, foi em setembro de 2019. Não, setembro de 2019 não foi a divulgação. O contato foi muito anterior. O contato foi bem anterior. O contato. A divulgação que começou a ser feita, né, aí. Mas tem certeza? Pesquisa aí, meninas, para mim aí. Pesquisa aí para mim certinho. Professor, as filmagens foram feitas em 2015 e outras em novembro de 2004. Aí que tá, aí, ó. Isso que é importante. Foi em 2004, tá? E 2015? Isso, janeiro de 2015 e novembro de 2004. Isso, elas foram liberadas recentemente, só isso, tá? Elas foram liberadas agora, pré-2019, 2020, tá? Mas vocês percebam o seguinte, não era data limite, estava chegando a data limite. Eu pergunto, por que eles foram eles sempre provocaram a Força Aérea Americana, sempre provocaram a Marinha Americana, sempre tiveram por perto, e pode ter certeza que existe muito mais filmagens dessa, feita por pilotos de caça, que não foram reveladas. Essa é uma que escapou, olha, cara, a gente não sabe como, que ela escapou e veio à tona, tá? Que a Força Aérea permitiu. É como se, é como se já existisse um protocolo. O próprio governo americano está liberando informações para preparar a humanidade, porque o governo americano sabe que o grande contato está próximo. Então eles precisam mostrar para a humanidade que secretamente eles já sabiam de tudo, já estava tudo sob controle, sabe aquelas coisas? Né? E que realmente nós estamos preparando o grande encontro com a humanidade. A ONU já tem um protocolo, né, internacional preparado para um contato em massa com os extraterrestres. A ONU tem esse protocolo, tá? Perfeito? Então é isso, pessoal. Muita luz, namastê. E amanhã vamos discutir o famoso caso de Varginha. O caso polêmico é esse de Varginha. Deus me livre e guarde. Mas é muito interessante a gente discutir como as pessoas podem, né, ampliar algo, né, transformar algo que é pequenininho em gigantesco. E aí ninguém segura mais essa onda. Tá? Então vamos discutir amanhã tudo isso. Namastê, pessoal. Boa noite a todos.